Boa noite a todos, que a luz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos sintonizar esses minutos na gratidão maior que é a nossa vida. Agradecer por cada minuto da nossa existência, pela saúde, por esse corpo físico, por esta encarnação. E seguindo o roteiro do Departamento de Comunicação da Casa, nos foi pedido que fizéssemos uma pequena análise sobre os processos obsessivos. Se nós buscarmos na literatura espírita, junto às obras de Allan Kardec, nós teremos um vasto material para análise, mas principalmente para estudo. Então, coletamos alguns pontos das obras de Kardec e algumas obras assistenciais de confiança, entre eles André Luiz. Para que nós possamos iniciar o processo, o que seria uma obsessão? Para segurança, buscamos o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, e Kardec fala de uma forma simples, que obsessão é o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. É válido lembrar que a obsessão seria qualquer império que um espírito, seja encarnado ou desencarnado, pode operar também no encarnado ou desencarnado. Então existe a obsessão, que é aquela que nós mais nos reportamos, que é do desencarnado para nós, momentaneamente encarnados, mas é válido lembrar que nós encarnados também podemos ser obsessores de outros encarnados, bem como também de espíritos que estão desencarnados. Como o nosso tempo é pequeno e o nosso objetivo é um estudo para o nosso aprimoramento e a nossa reforma íntima, nós vamos buscar a análise desse processo obsessivo que acontece do desencarnado para nós que estamos encarnados. Para que possamos iniciar a nossa conversa com segurança, nós buscamos sempre pautar dentro da doutrina espírita, porque ela nos fornece um conhecimento diante das nossas sedes e das nossas dores. Quando nós enfrentamos um problema, quando nós enfrentamos uma dificuldade, um vazio ou algo que nos machuque, nos fere, o que a doutrina espírita nos chama a atenção? Que nós somos frutos de um passado e que, acima de tudo, temos como reflexo a nossa própria consciência dos nossos próprios atos. Existe uma frase em livros espiritualistas que diz que o amor, ele une as pessoas, mas o ódio também nos une. Quando nós amamos alguém, nós certamente estamos nos aproximando e nos enlaçando com essa pessoa. Mas quando nós odiamos essa pessoa, nós também estamos nos enlaçando junto a essas pessoas. Podemos fazer uma comparação que somos uma casa e o nosso coração, a nossa alma é a porta. Aqueles que nós amamos, nós entregamos a chave do coração, mas aqueles a quem nós odiamos, nós também damos a chave do nosso coração. Acessa a nossa alma e consegue associar-se fluidicamente com nós aqueles a quem amamos, bem como aqueles a quem nós prejudicamos e odiamos. Sendo assim, a doutrina espírita, ela vai além das outras religiões. Devemos, é claro, ética e respeito a qualquer religião. Mas a doutrina espírita nos traz um ponto muito importante, que a influenciação espiritual deve, acima de tudo, ser estudada através da responsabilização, que nós somos responsáveis pelos nossos atos de agora, bem como pelo nosso passado. Mesmo que trazemos o esquecimento do passado, mas nós somos frutos dele, e ele fala dentro de cada um de nós. Então, muitas religiões, elas trazem também o processo da influenciação espiritual. A própria Bíblia, através das várias passagens de Jesus, já reporta a obsessão espiritual. Nós ouvimos falar muito, com todo respeito, é claro, às religiões, sobre a sessão de descarrego, sobre as reuniões de exorcismo, mas a doutrina espírita nos mostra
que se o mal chega até nós, nós devemos procurar uma análise da nossa responsabilidade, porque aquilo chegou até nós. Então, iniciamos através do Livro dos Espíritos para ter uma segurança no assunto. E a questão 459, Kardec faz a pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Kardec nos mostra nessa pergunta que a influenciação espiritual é algo notório e visível dentro do nosso dia a dia, assim como o Evangelho já narra várias passagens de influenciação espiritual. E na questão 465, ele esclarece: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem o mal? Por que os espíritos desejam o nosso mal? Por que eles querem nos prejudicar? E a resposta é: para que sofrais como eles sofrem. Pensemos que, se nós depositamos a nossa vida hoje no ódio, nas coisas puramente materiais, na competição, na sobreposição das pessoas, ao desencarnarmos, o corpo fica, mas esses sentimentos continuam. Então, muitos espíritos, ao desencarnar, eles não buscam isso que a doutrina espírita nos chama, a responsabilização. Muitos espíritos que sofrem, eles culpam a Deus, eles se revoltam com Deus e infundam-se ainda mais na prática do mal. Sendo assim, lhes diz: e isso lhes diminui o sofrimento? E a resposta é: não, mas fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Se no momento do desencarne nós não encontramos aquela felicidade e, devido ao orgulho e à vaidade, a não aceitação e a responsabilização dos erros, muitas vezes eles se tornam praticadores do mal, como diz Kardec, por inveja e por não suportar a felicidade no mundo. O Livro dos Médiuns diz que a influenciação espiritual pode ser por vingança ou simplesmente o desejo de fazer o mal. Se nós somos frutos do passado, nós devemos analisar que as dores que nós trazemos em nosso íntimo, certamente elas são explicadas através desse nosso passado. E pensemos ainda mais: quem tem as chaves da nossa alma? Aquelas pessoas a quem nós praticamos o bem no nosso passado e que hoje talvez participam, estando também encarnadas ou desencarnadas, que nos auxiliam a todo momento. Nós falamos em tantos espíritos que nos ajudam no nosso planejamento reencarnatório e também transitam conosco para o nosso progresso. Mas pensemos também que nas nossas múltiplas existências, o mal que nós praticamos, os espinhos que nós lançamos, muitas vezes eles ainda ferem em muitos espíritos. E essas chaves ainda estão em sintonias e são caracterizadas como vingança. E assim, nós pensemos, quais são os tipos de obsessão que existem? Kardec, através do Livro dos Espíritos, cita basicamente 3 tipos de obsessão, 3 tipos de influenciação espiritual que pode nos atingir. A primeira é a obsessão simples. É quando o espírito ele tenta incomodar o encarnado, mas ele não consegue dominar o nosso psiquismo. Então é aquele espírito que ele está ali para praticar o mal e tenta nos incomodar a todo momento. Aquelas situações do nosso dia a dia, quando nós vamos estudando essas questões espíritas e nós passamos a observar o nosso dia a dia, as pessoas que do nada nos ofendem, as pessoas que nos atacam, ou aquele momento em que nós ficamos irritados com alguém, ou quando nós ficamos sem paciência, ou quando a gente está num momento de calmaria e a gente começa a ficar desanimado. E uma das coisas que tem acontecido muito no nosso dia a dia, o desejo de reclamar constantemente, de cobrar direitos, de ofender as outras pessoas. Isso tem sido muito intenso no nosso dia a dia e caracteriza a obsessão simples. Aquele momento em que nós trocamos a sintonia e não sabemos o porquê. Às vezes a gente dá uma má resposta em alguém,
passa alguns segundos, a gente volta ao normal e fala: por que eu falei desse jeito com essa pessoa? Ou a gente senta em algum lugar próximo de um familiar, próximo de um amigo, perto de uma criança, e a gente se irrita, em segundos a gente fala: por que eu me irritei desse jeito? Por que eu falei tão sério dessa forma? São as formas, em muitas situações, das obsessões simples. Mas existe um segundo processo que chama ainda mais a atenção. É um processo chamado de fascinação. Nesse caso, os espíritos são muito mais habilidosos. Eles nos estudam, eles observam e eles trabalham firmemente na nossa mente, não diretamente a ocasionar o mal. Eles trabalham fundamentando as ilusões no nosso caminho. Então, muitas vezes, eles nos colocam em pedestais e que nós vamos aceitando aquilo para que no momento o tapete seja puxado e a gente caia. Então, é um processo que não é imediatista, é um processo trabalhado, onde o espírito fica estudando e procurando meios de achar as dificuldades, os pontos fracos da pessoa e tenta levantar em processos ilusórios o comando da pessoa. Observamos nos nossos dias quantas vezes a gente busca alguma crença totalmente cega e a gente fica cego com aquele processo, briga com as pessoas ao nosso lado que às vezes querem abrir os nossos olhos e por coisas corriqueiras e que às vezes terminam em situações muito complexas. Também no nosso mundo atual a gente tem vivido muito isso da fascinação. A gente observa uma coisa sadia, como por exemplo o esporte, mas a fascinação faz com que as pessoas briguem por causa de um time de futebol e a pessoa não aceita que o time da outra pessoa seja melhor ou pior e acaba até em morte. São processos de fascinação. A gente briga com Deus e o mundo e passa por cima das pessoas para defender um ponto do nosso orgulho, da nossa vaidade, que é torcer por um time de futebol. Mas a gente vê isso também dentro do ambiente religioso. Às vezes a gente estuda alguma coisa, principalmente alguma coisa que nos esclarece, que alimenta a nossa alma, assim como a doutrina espírita, e a gente às vezes, por fascinação, começa a desenvolver um orgulho, uma vaidade, como se pudéssemos ofender a religião do outro, ou ofender as pessoas que convivem ao nosso lado naquela religião, e vamos criando um elitismo e ofendendo as pessoas que estão ao nosso lado, minimizando as pessoas que estão ao nosso lado no processo religioso. No convívio social, quando às vezes nós queremos, dentro do nosso orgulho e da nossa vaidade, saber alguma coisa, explicar alguma coisa, e não admitimos a opinião do outro. As brigas políticas, onde as pessoas defendem partidos, pessoas, e acabam até em mortes, para defender alguma coisa que não chega a ponto algum. Dentro desse processo existe um terceiro ainda maior, que é a chamada subjugação. É quando o espírito consegue canalizar as suas energias com o obsidiado e consegue paralisar a vontade do encarnado. Começa a ter um comando sobre a sua estrutura mental e até mesmo a sua estrutura material. O encarnado começa a falar coisas que não são dele, ele começa a manipular, a mexer ou fazer ações que não são próprias dele. E Kardec avisa até que o termo possessão, ele não pode ser usado, porque na verdade ninguém tem posse do corpo a não ser aquele espírito mesmo, mas ele pode estar subjugado pela ação de um outro, sobre a força mental de um outro. E um bom exemplo disso é quando nós buscamos o Evangelho e observamos em Mateus no capítulo 17, um pai aflito que chega perto de Jesus e fala sobre o filho dele. E ele narra mais ou menos assim: e eis que, quando o espírito toma, imediatamente o faz gritar, lança-o por terra, sacode-o com violência, fazendo-o espumar, ranger os dentes, e vai definhando, e dificilmente se retira o espírito, deixando-o dilacerado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Mostra uma passagem que Jesus consegue fazer ali um processo da retirada daqueles espíritos que já faziam a subjugação daquele menino, que na verdade perdia o controle até mesmo do seu corpo físico. Mas
A doutrina espírita, antes de ser religião, ela é ciência. Ela nos explica o porquê das coisas e o funcionamento das coisas. Então, como será que acontece essa ligação do processo obsessivo? Nós buscamos 3 literaturas complementares a Kardec. E o mais interessante, todas elas foram para o mesmo ponto. O interessante da doutrina espírita é não somente acreditar, mas estudar, tirar as conclusões, para depois a gente entender se aquilo é verdadeiro ou não. Nós buscamos a primeira literatura, que é o livro Ação e Reação, de André Luiz. Inclusive, os materiais de André Luiz, eles têm fornecido junto a Kardec explicações plausíveis dos nossos sentimentos, dos nossos processos vitais. São obras interessantes de estudo. E nesse livro, ele fala sobre um espírito chamado de Leonel. Ele passou por zonas trevosas e explicou para André Luiz e para a equipe como que acontecia o processo obsessivo. E ele disse mais ou menos assim: todos nós trazemos tendências e fraquezas. Os obsessores identificam esse ponto fraco e instigam tornando uma ideia fixa. Ou seja, os obsessores analisam o nosso comportamento, enxergam o nosso ponto fraco e vão batendo completamente, diariamente, nesse nosso ponto fraco. Imaginemos que a gente está alegre, a gente está feliz, a gente está satisfeito, mas tem alguma coisa que machuca a gente. Do nada vem alguém e fala alguma coisa que nos joga lá para baixo. Muitas vezes, às vezes nem foi a pessoa, às vezes ela nem sabe o que ela está falando, às vezes pode ser uma influenciação espiritual. Ou às vezes a gente está caminhando, a gente depara com uma situação que bate lá naquele calo que a gente traz, naquela dificuldade que a gente tem do passado. São essas influenciações que são explicadas nesse livro de André Luiz. Existe um outro livro de André Luiz chamado Evolução em Dois Mundos. No capítulo 15, ele fala de um assunto bem interessante chamado de infecções fluídicas. Ele fala que, como um parasitismo, ou seja, na biologia, o parasitismo seria um ser vivo que obtém recursos do outro. Isso é até muito bem citado no livro. Mas ele fala que esse processo obsessivo é como se fosse um parasitismo. O espírito fica ali próximo, puxando essas energias. Após sintonizarem e inteirar-se do ponto fraco, substâncias mentais atuam no cérebro do obsidiado, gerando prejuízos, inclusive no corpo. Então, eles lançam esses pontinhos que ele diz, substâncias mentais, que interferem no nosso perispírito e chegam até o nosso sistema nervoso. Então, às vezes a gente pensa, aquele momento de raiva que a gente tem, pode ser essas substâncias mentais julgadas. Quando a gente tem aquela raiva, aquele impulso, aquelas palavras que foram ditas de forma errada ou que ofenderam alguém, muitas vezes podem ser processos obsessivos. E o terceiro livro, que é um livro excelente de estudo na doutrina espírita, ele é chamado de Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. E ele fala também que a obsessão se instala nos painéis mentais através de delicados tecidos energéticos do perispírito, até alcançar as estruturas neurais, perturbando as sinapses, ou seja, as ligações nervosas dos neurônios, e a harmonia do conjunto encefálico, podendo alcançar os órgãos físicos. Então ele diz que o processo obsessivo, além de atuar no nosso perispírito, ele pode alcançar o nosso sistema nervoso e refletir na nossa saúde física. Dentro dessas 3 vertentes que chegam ao processo, nos fica claro que, como que a obsessão ela opera? Quando o obsessor consegue enxergar as portas abertas. E qual é o nosso objetivo aqui na Terra, estando encarnado? Fechar essas portas. Quando Jesus nos fala no amar a Deus e amar ao próximo, é o processo em que nós devemos canalizar as nossas energias para fechar essas portas. Daquilo que está aberto, que ainda está ligado com o mal do passado, ou que ainda está sendo exercido como fonte do mal nessa nossa existência. Fechar essas portas é elevar a nossa vibração para as melhores sintonias. Quando nós ligamos aos bons espíritos, certamente as nossas vibrações estão mais altas e não
existirão portas abertas a essas influências mesquinhas e essas influências que denigrem o nosso processo espiritual, bem como também a nossa estrutura material. O que nós podemos então concluir disso? Quando Jesus ele chega com aquele menino e ele consegue devolver aquele menino ao pai mais calmo e mais tranquilo, é relatado no Evangelho que os seus discípulos perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos salvar aquele menino? E Jesus responde que aquela situação precisava de jejum e oração. E a gente reporta isso para o nosso dia atual. As influências que são canalizadas, negativas, para todos nós que aqui estamos encarnados, porque nós também trazemos os nossos débitos, as nossas dificuldades, nós não trazemos a perfeição, elas também dependem de um jejum. Mas qual é esse jejum? É o jejum da carne? É o jejum do doce? Não, é o jejum moral. É a gente identificar qual é a porta que está sendo aberta e canalizando o mal e que nós devemos fechá-la. Qual porta que nós devemos evitar na nossa vida a jejuar para possibilitar somente a existência do bem? Se nós estamos em sintonias que desenvolvem de uma forma errônea a nossa sexualidade, ali pode existir uma porta aberta, nós devemos fechá-la dentro do equilíbrio. Se nós temos algum tipo de vício, algum entorpecente que está canalizando uma porta aberta, nós devemos jejuá-lo dentro do nosso equilíbrio. E o mais interessante que a doutrina espírita nos traz: todos nós estamos no mesmo barco. A doutrina espírita não tem casta, não tem hierarquia. Todos nós somos aprendizes. Todos nós trazemos as nossas imperfeições e estamos aqui para fechar essas portas que são negativas. Estamos aqui para vivenciar mesmo aquilo que nós faz errado, que faz mal, e que possamos abrir o caminho para o bem. E o Espírito Miramês, existe um estudo do Livro dos Espíritos que o Espírito Miramês ele faz sempre alguns comentários e nos esclarece. E ele fala sobre os intervalos mentais. Acho que antes da pandemia, o Luciano, uma vez no nosso estudo, a gente falou muito sobre isso e ficou muito chamativa essa ideia dos intervalos mentais. Ele fala aqui: já falamos muitas vezes que os nossos pensamentos não são contínuos, atuam mais ou menos de acordo com a escala evolutiva a que pertencemos. E sendo assim, eles têm intervalos. E é nesses intervalos que nos são sugeridas muitas ideias que consorciam com as nossas. Quando nós dispomos a nossa vida a tentar buscar os bons pensamentos, a bons projetos, eu vou ter um dia que eu vou estudar alguma coisa, ter um dia que eu vou praticar alguma coisa boa, um dia de um bom convívio com a família, uma diversão com os filhos, com os pais, ou uma obrigação legal no trabalho que a gente quer desenvolver, nós estamos canalizando a nossa mente para boas construções. Interessante que essa boa construção não é estar fixado dentro de uma religião, mas é aquilo que nós fazemos nas nossas 24 horas. Só que em muitas situações, nós deixamos esses pensamentos e essas obras e abrimos a intervalos mentais, na hora que a nossa mente fica ociosa. É justamente nesse momento que eles conseguem canalizar. Aí a gente entende por que a doutrina espírita bate na tecla da caridade e do trabalho. Porque quando nós estamos pensando no nosso bem e no bem do outro, nós não temos intervalos mentais. Se a gente está pensando no bem de alguma pessoa, de uma forma verdadeira, a gente está com a vibração elevada, recebendo boas inspirações de bons espíritos e travando esses intervalos que dão acesso a esses espíritos que desejam o nosso mal. As parábolas de Jesus, elas são fantásticas, porque elas nos trazem inúmeras interpretações. E uma delas, que reporta bem esse nosso tema de hoje, é a parábola do filho pródigo. Ela reporta o nosso mundo atual. Aquele filho trabalhava na casa do pai, estava insatisfeito e pede ao pai a herança. Ele queria algo a mais. E o pai dá a herança para ele. Ele cai no mundo com riqueza, com excessos, com mulheres, e termina numa pobreza junto aos porcos. Se a gente fizer uma analogia para os processos obsessivos, a gente consegue observar. O que são as obsessões simples? São aquelas situações de irritação que a gente tem.
de desânimo, aquelas ideias de revolta. Então a gente revolta com a família, a gente revolta com aquele filho que às vezes não está comportando, a gente revolta com os nossos pais que não é do jeito que a gente queria, a gente revolta com os familiares que estão em volta, revolta com o vizinho, revolta com o emprego. Só que quando a gente para e olha pelo ponto da doutrina espírita, não existe o acaso. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. E aquele filho estava o quê? Revoltado com o pai. Aquela casa era pequena demais para ele, aquele trabalho era muito simples. Ali é um processo que representa a obsessão simples. E ele quer sair daquilo. E entra o processo da fascinação. Ele quer ser mais. Ele quer a ilusão da fama. Ele quer a ilusão do poder. Ele quer a ilusão do excesso. Quantas vezes, quando alguém coloca a gente no pedestal, a gente tem que ter muito cuidado, até com os elogios. Porque às vezes a gente sai da nossa cena, da nossa verdade, e vai criando uma estrutura que a gente não é. E aquele homem, com aquele dinheiro na mão, ele estava no processo de fascinação, se achando com poder, com toda a riqueza, mas que termina no processo de subjugação, fora de si, porque ele não conseguia nem obter mais o alimento e se encontrava junto aos porcos. Mas como que a gente faz para lidar com tudo isso? Duas questões do Livro dos Espíritos nos orientam. A questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A resposta foi: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos pensamentos o atraem. O nosso pensamento, ele é vida. O nosso pensamento atrai, o nosso pensamento emana. Então, aquilo que nós pensamos atrai coisas, espíritos da mesma ordem. Por isso, o controle dos intervalos mentais e daquilo que a gente pensa durante o dia. Mas é claro que nós somos espíritos em processos evolutivos e não temos a perfeição. Por isso que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para treinar, para conseguir, para melhorar. E a questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Nesse livro, chamado de Ação e Reação, existe um caso bem interessante de um homem chamado Adelino. Adelino, para ser rápido com a história, para o nosso tempo não ficar longo, o Adelino, ele era um rapaz um pouco triste, um pouco sombrio, e era palestrante numa casa espírita. E ele ficava muito revoltado porque ele trazia umas eczemas que abriam em feridas e ficava muito vermelho. Então ele era uma pessoa triste. André Luiz chega com a equipe no centro espírita em que ele falava. E eles começam a explicar para André Luiz o que acontecia. O Adelino, no passado, vivia com o pai no castelo, e esse pai, ele tinha um consórcio com outra mulher, ele casa-se com uma mulher. E esse Adelino apaixona pela mulher. E ele coloca fogo no castelo para matar o pai. O que acontece? O pai morre, ele continua, e o pai vê a situação do plano espiritual em dor, em raiva, em ódio, e transforma-se em obsessor do filho. Adelino reencarna. Toda aquela angústia do passado, aquele mal que ele fez e a ideia daquele fogo que ele colocava, voltava-se ali na sua pele. E aquele sentimento de remorso. E o pai presente como obsessor. Só que ele reencarnava agora com uma função de trabalhar na casa espírita e de cuidar de crianças. Então, em um certo momento, ele na sua casa, numa simplicidade muito grande, batem na porta numa noite. Ele abre aquela porta e vê uma criança. Ele adota aquela criança como filho. Quem era a criança? O pai que estava reencarnando. Então, às vezes, aquilo que a gente mais reclama de dificuldade no nosso dia é o elo de ajuste. É onde as ligações de ódio persistentes vão deixar de ser ódio para se transformar em ligação de amor. É dito que na frase, que é dita nesse livro espiritualista, o amor ele une as pessoas, mas o ódio também. As ligações de ódio
elas vão ser passageiras, porque as de amor são eternas. Todos nós somos filhos de Deus, somos filhos do Criador e somos irmãos. Mas para que possamos ser irmãos verdadeiros, o amor tem que ser a essência. Enquanto estamos ligados no ódio, esse ódio tem que passar. E ele tem que passar através desses processos. Entre eles, o que a doutrina espírita nos mostra, que não existe efeito sem causa. E que a bênção da reencarnação nos coloca em dor, em sofrimento e muitas vezes para entender o que é o amor. E para nos responsabilizarmos com os espinhos que nós já plantamos. Para que nós possamos finalizar então, buscamos o Evangelho, as bem-aventuranças. Quando é dito, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros do coração. Bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os que sofrem perseguição. Às vezes no nosso dia a dia, a gente sofre uma influência, a gente fica revoltado com o nosso dia a dia, a gente fica revoltado às vezes com algumas pessoas, a gente revolta ali dentro da nossa família, mas a gente tem que entender que se a gente tiver a misericórdia para com todas as pessoas que estão ao nosso lado, se a gente tiver o nosso coração puro e principalmente nos nossos dias atuais, se nós formos pacificadores, nós estamos entendendo a nossa missão aqui na Terra, o nosso objetivo na Terra. Se nós quisermos resolver os problemas da Terra, espalhando o ódio e brigando, tal qual os duelos dos séculos passados, que esparramavam sangue, mas que hoje esparramam perda de energia, nós não estaremos entendendo o processo. Mas quando nós formos pacificadores e através daquilo que a doutrina espírita nos mostra, exercermos luz no caminho e conseguir ser exemplo, pelo menos para aqueles que estão ao nosso lado, certamente nós estamos vencendo as influências negativas e, principalmente, o negativo que nós trazemos dentro de nós. E finalizamos de uma forma muito sublime, analisando a oração que Jesus nos ensinou, quando ele nos fala: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Já é dito que o mal existe, mas nós temos todas as habilidades em nossas mãos, junto à doutrina espírita, para vencer essas tentações. E mais ainda, perdoa as nossas ofensas, mas acima de tudo, que nós possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Certamente, se há espíritos que desejam o nosso mal, que desejam o retrocesso do movimento espírita, que desejam um ataque à casa espírita, que desejam o mal da nossa caminhada, peçamos por eles, são nossos irmãos. Muitos desses que estão no ódio, nunca, ou talvez séculos, estão sem ouvir a palavra eu te amo. São espíritos endurecidos que às vezes não têm um sorriso de alegria. Mas se da nossa parte, mesmo recebendo os ataques, fomos aqui de coração aberto, desejar luz a cada um desses irmãos, certamente estaremos unidos com Jesus e atingindo os objetivos ao qual Ele nos pede. Que Jesus abençoe a nossa casa, o nosso lar, a nossa volta e abençoe a nossa semana. Que assim seja.